Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Perfeito, gente? Mas na verdade eu estou abrindo com o meu matemática, né, para a gente não perder a tradição. Mas na verdade hoje eu quero falar com vocês e na verdade é do blog, né? Do blog Fala Luiz Fernando Reis. Olha ele aqui, ó. Que claro, é um blog vinculado à matemática muito fácil e aqui eu falo de duas coisas importantes. Carnaval, que é um dos vícios da minha vida, né? E a matemática, né? Além de outras coisas, né? Que a gente fala. E eu estou aqui pelo seguinte, eu resolvi, no último post, né? Que eu publiquei ainda há pouco, inclusive, uma questão de regra de três composta. Mas era uma questão muito simples, né? Muito fácil. E as duas grandezas envolvidas, na verdade as três, né? As duas grandezas que não andam incógnita eram diretamente proporcionais. Então eu queria fazer uma regra de três composta onde aparecesse a grandeza inversamente proporcional para que a gente entenda isso legal. Tá bom, gente? Então, olha só. Vou partir aqui para minha página macro e vamos fazer isso aqui, ó. Regra de três composta e vou ler então qual é a questão. 5 máquinas asfaltam 500 km em 24 dias, trabalhando um certo número de horas por dia. Em quantos dias 4 máquinas desse tipo asfaltarão 750 km, trabalhando no mesmo ritmo das primeiras. Ou seja, as condições são iguais, as máquinas são iguais. Perfeito? Então vamos lá, gente. Por que é uma regra de três composta? Ela é composta porque envolve três grandezas. E que grandezas são essas? Né? Já está até montado, ó, quantidade de máquinas, o comprimento da estrada, o comprimento a ser asfaltado e o tempo que demora para executar essa obra. Perfeito? Então eu tenho três grandezas, está claro? A gente sabe, para montar uma regra de três composta, é sempre importante a gente deixar na primeira coluna, né, a incógnita, a grandeza que contém a incógnita. É por isso que eu deixei aqui, ó, porque a minha pergunta é assim, ó, em quantos dias, já estou na segunda sentença, em quantos dias 4 máquinas desse mesmo tipo asfaltarão 750 quilômetros, né? Então, olha só, está aqui, ó, tempo. Vamos ler a primeira sentença. Então, tem o tempo. Aqui tanto faz a ordem, quantidade de máquinas, comprimento, perfeito? Então, eu tenho o seguinte, ó, 5 máquinas, quantidade de máquinas é 5, asfaltam 500 quilômetros e o tempo, 24 dias. E está aqui na frente, porque a minha pergunta na segunda sentença vai ser em quantos dias. Por isso que eu deixei aqui, né, na primeira coluna, para ficar mais bonito, ficar mais fácil e ficar também mais elegante. Olha só, ele pergunta assim, quantos dias, aí sim é o meu X aqui, ó. 4 máquinas, as 4 máquinas aqui, asfaltarão 750 quilômetros. Está aí. Então, eu já tenho as minhas três grandezas aqui, perfeito? E agora é a parte importante de uma regra de três composta. É onde eu vou comparar, né? Saber que grandezas são diretamente e que grandezas são inversamente proporcionais. Perfeito? Vamos analisar a primeira delas, ó, quantidade de máquinas, comparando com sempre a que contém a incógnita. Perfeito? Eu posso até não fazer isso, eu posso comparar essas duas. Mas o importante é que eu compare duas com uma terceira. Certo? Quer dizer, duas com uma terceira a mesma para essas duas, tá certo? Mas normalmente fica mais simples a gente comparar com a grandeza que contém a incógnita, tá claro? Vamos comparar então quantidade de máquinas com tempo, tá certo? Vamos lá. Olha só. E sempre que a gente compara duas grandezas, a terceira grandeza, né, terceira, a quarta, a quinta, elas são consideradas constantes. Ou seja, os valores que as expressam não serão levados em conta. É constante, tá certo? Vou analisar agora, olha aqui. Se eu tiver 5 máquinas, eu vou asfaltar uma quantidade de quilômetros num tempo de 24 dias. Se eu tiver 5 máquinas, eu levo 24 dias. E se eu tiver 4 máquinas, eu levarei mais ou levarei menos tempo? Vamos ver então, gente? Essa que é a nossa pergunta, tá? Aqui que a gente vai comparar se é inversamente ou diretamente. 5 máquinas, eu levo 24 dias. Com 4 máquinas, eu vou levar mais ou vou levar menos tempo? Lembra que o comprimento é constante, eu não posso levar em conta nada do que está escrito. Os valores aqui eu não quero me preocupar com eles, não posso me preocupar com eles. Perfeito? 5 máquinas, 24 dias. Com 4 máquinas eu levarei mais tempo. Não é isso? Eu tenho menos máquina trabalhando, perfeito? E eu vou levar então o quê?
mais tempo para fazer o mesmo comprimento, para asfaltar o mesmo comprimento de estrada. Então eu mostro aqui o seguinte, ó, diminuiu a quantidade de máquinas e vai aumentar o tempo. Diminuiu de um lado, aumentou do outro. Com isso, concluo que as grandezas quantidade de máquinas e a grandeza dias, tempo, no caso tempo, né? Elas são inversamente proporcionais. E por quê? Aumentou de um lado, diminuiu do outro. Diminuiu de um lado, aumentou do outro. Aumentou de um lado, diminuiu do outro. Perfeito então, gente? Tá? Então, quantidade de máquinas e tempo são inversamente proporcionais. Tá claro? Agora vamos considerar essa que eu já trabalhei constante e vou trabalhar essa outra aqui, ó. 500 metros de estrada, 500 quilômetros de estrada, eu demoro um tempo de 24 dias. Uma quantidade de máquina constante, eu não posso levar em conta a quantidade de máquinas. Para que eu asfalte 750 quilômetros, eu vou levar mais ou vou levar menos tempo? Considerando máquinas constantes, ó, 500 quilômetros, eu levei 24 dias. 750 quilômetros, vou levar mais tempo. Percebam que aumentou o comprimento de estrada a ser asfaltada e vai aumentar o tempo. Com isso, tempo e comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Aumentou de um lado, aumentou do outro. Diminuiu de um lado, diminuiu do outro. Então, são diretamente proporcionais. Perfeito? E dessa forma, invertendo-se os valores da grandeza inversa, o grande detalhe aqui é o seguinte, é o grande segredo da regra de 3 composta. Sempre que eu encontrar inversamente, como é que eu faço para que isso vire diretamente, né? Basta inverter. O nome está dizendo inversamente. Inverte. D de diretamente, deixa como está. Inversa, inverte. Então, ao invés de eu montar 5 sobre 4, eu vou montar 4 sobre 5. Perfeito? Sempre invertendo. Então, como é que vou ficar a minha proporção, então? Ó, 24 está para x, assim como essa grandeza, quantidade de máquinas é inversa, então vou inverter essa ordem. Eu vou montar quem? Em vez de montar 5 para 4, vou montar quem? 4 para 5. 4 sobre 5. Tá? Multiplicando por quem? Ó, não é assim que eu faço sempre, ó. 500 e 750. É direta, vai ficar como está, deixa como está, ou seja, 4 vezes 500 sobre 5 vezes 750. Né? E agora a gente vai fazer simplificações. O que eu fiz aqui, ó, eu cortei esse, dividi esse e esse por 4. 4 por 4 dá 1. 24 por 4 dá 6. Olha aqui, 6 está para x, assim como 1 vezes... Eu simplifiquei também aqui, ó. Se eu dividir ambos por 250, 500 por 250 dá 2, 750 por 250 dá 3. Como é que ficou fácil, né? E agora é só fazer, não é isso, gente? Não tem mais como simplificar nada, tem? Não. Então eu tenho, ó, x. 1 vezes 2 dá 2, vezes x dá 2x. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6 dá 90. 2x é igual a 90, x é igual a 90 sobre o 2, x é igual a 45 dias. Perfeito? Então, gente, serão necessários 45 dias para pavimentar a minha estradinha aí. Tá claro então, gente? Perfeito? Tá? Espero que vocês tenham entendido essa coisa do inversamente. É o grande segredo da regra de 3 é descobrir se é inversamente ou diretamente. E quando for inversamente, o que é que eu faço? Inverto, né? Inverto a ordem na montagem da minha proporção final. Aqui falou o professor Luiz Fernando Reis. Sempre um prazer falar com vocês e em breve estaremos novamente juntos. Até lá. Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis. Sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e dessa vez eu não estou no matematicamuitofácil.com. Eu estou no blog Fala Luiz Fernando Reis, né? É o próprio. Perfeito, gente? Eu vim até esse site, né, até o meu blog, para explicar um probleminha, né, de regra de 3 composta, né? Uma leitora do blog, né, me pediu para ajudá-la, né, para que ela pudesse ajudar a sua filha na resolução de uma questãozinha de regra de 3. Perfeito? Esse aqui é o blog, tá certo? Então eu vou fazer essa questãozinha que ela me pediu, mandou por e-mail, né? Mandou, na verdade, não foi nem por e-mail, foi por, né, pelos comentários, tá certo? E aí eu vou resolver essa questãozinha, tá certo? Vamos lá, então, partir para a nossa macro página, né, para ficar mais fácil de a gente entender, né? Olha só.
E até vou ler o que ela me mandou. Professor, estou tentando ajudar minha filha a compreender esses exercícios, analisando como foi explicado acima, quer dizer, naquela resolução do blog, né? Gostaria que você resolvesse esse problema. Vamos lá, é um prazer te ajudar. Olha só, o assunto é regra de 3 composta e a questão fala o seguinte, olha só. Uma pilha de 50 jornais iguais, com 30 páginas cada um, pesa 7,5 quilogramas. Quantos quilogramas pesaria uma pilha com 100 jornais com 20 páginas cada um? Perfeito, gente? Olha só, isso é um típico problema de regra de 3. No caso, é uma regra de 3 compostas, porque ele vai envolver mais de 2 grandezas. Perfeito? Que 2 grandezas, né? Que 3 grandezas, no caso aqui, seriam essas? Vamos analisar. Eu tenho primeiro o peso dos jornais. Tá? Ele está falando que o peso é 7,5 quilogramas. A outra grandeza, a quantidade de jornais, e mais uma grandeza, a quantidade de páginas de cada um dos jornais. Fica bem claro que os jornais são todos iguais aqui. Deixou bem claro que os jornais são iguais. Então vamos lá, gente. Olha como é que eu vou montar isso aqui. É importante, na regra de 3, seja simples ou seja composta, né? Na simples fica mais fácil ainda, mas na composta deve sempre seguir esse caminho. É importante que eu descubra a incógnita. O que eu estou procurando? Está dizendo aqui, ó, quantos quilogramas pesaria uma pilha com 6 jornais, com 20 páginas cada um. Então eu devo procurar colocar essa grandeza aqui na frente, o início, para que a minha incógnita fique logo no início. Tá? Isso é obrigatório? Não. Eu posso optar em não fazer isso, mas fica mais fácil, fica mais cômodo, né? Fica até mais elegante. Fica mais simples a gente montar a nossa regra de 3 composta. Então vamos lá. Então eu começo assim, ó, peso dos jornais. Está aqui 7,5 quilogramas. E vou montar as demais grandezas. Aí a ordem aqui tanto faz, né? Quantidade de jornais ou quantidade de páginas. Então, quantidade de jornais, né? Ó, 7,5 gramas, são 50 jornais, cada um deles tem 30 páginas. Olha lá, montado bonitinho, ó, por grandeza. Perfeito? Vamos ler agora a segunda sentença, a segunda parte do nosso problema. Quantos quilogramas X pesaria uma pilha com 100 jornais com 20 páginas cada um? Perfeito? Claramente é uma regra de 3 compostas, já que eu tenho 3 grandezas. Perfeito? Peso dos jornais, quantidade de jornais e quantidade de páginas. Isso já caracteriza uma regra de 3 composta. Perfeito? Olha como é que a gente vai montar. A primeira coisa que a gente faz numa regra de 3, seja ela simples, seja ela composta, é fazer a análise das grandezas. Saber se essas grandezas, qual é o comportamento dela. Saber se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Vamos analisar essa primeira, que aí fica mais fácil da gente entender. Olha só, 7,5 quilos pesam 50 jornais. E se eu tiver 100 jornais, qual será o peso, né, a quantidade total? Qual será o peso dos jornais? Gente, olha só. Vocês concordam comigo que quanto mais jornais eu tiver, maior será o peso? Ou seja, aumentando a quantidade de jornais, eu aumentarei também o peso dos jornais. Isso caracteriza o quê? Que essa grandeza, a quantidade de jornais e a grandeza peso dos jornais é diretamente proporcional. Ou seja, essas duas grandezas, né, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque o aumento de uma acarreta o aumento da outra. Perfeito? Então já descobri que quantidade de jornais e peso dos jornais é diretamente proporcional. Perfeito? São diretamente proporcionais. Olha só, vamos analisar agora a outra grandeza em relação sempre a que contém incógnita. Isso também não é obrigatório, mas é mais cômodo, é mais simples. Então vou comparar quantidade de páginas com peso dos jornais. Tá? E o importante aqui, na regra de 3 compostas, é o seguinte: sempre que eu comparo duas grandezas, as outras grandezas, ou no caso aqui a outra grandeza, eu deixo ela separada. Eu não mexo nem levo em conta nada do que tem escrito nela. Eu considero como se ela fosse constante. Tá certo? Para não alterar o meu raciocínio. Olha só, vamos analisar assim, ó. Jornais com 30 páginas vão dar um peso de 7,5 gramas. Jornais com 20 páginas cada jornal vão dar menos ou mais quantidade de massa, no caso, né? Quantidade de peso. Então, olha só, 30 páginas eu tenho um peso de 7,5. Com 20 páginas eu teria um peso maior ou menor? Com certeza eu teria um peso menor. Ou seja, diminuiu a quantidade de páginas, vai diminuir o peso dos jornais.
Então ela só diminuiu de um lado, diminuiu do outro. Isso caracteriza o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Perfeito? Só para explicar, não é o caso aqui, mas só para mostrar. Quando é que ela é inversamente? Olha só, gente, ela é inversamente quando o aumento de uma equivale à diminuição da outra grandeza. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Essas são inversas. Perfeito? Quando é que elas são diretas? Quando o aumento de uma acarreta o aumento da outra. Ou quando a diminuição de uma acarreta a diminuição da outra. Ou seja, elas variam igualmente. Cresce um, cresce outra, diminui um, diminui outra. E como é que eu faço? A partir do momento que eu já descobri se as grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais, fica muito simples. Olha só como é que é simples. Eu vou cair numa regra de 3 facinho. Olha só. 7,5 está para x. Olha a montagem aqui, ó. Assim como quem? O produto das grandezas, né, vai montar a minha proporção. Olha lá. 50 vezes 30, eu coloco em cima, já que 7,5 está em cima. 7,5, né? 7,5, ó. 50 vezes 30. Então, 7,5 está para x, assim como o produto das grandezas, ó, 50 vezes 30, está para quem? Quem é que está embaixo? Olha, 100 e 20. 100 vezes 20. E agora, gente, eu tenho uma resolução simplesinha de uma regra de 3, não é isso? De uma proporçãozinha muito simples. 7,5 está para x, assim como agora eu comecei a simplificar. Eu não posso simplificar o 50 com o 100? Olha só, simplificando ambos por 50, não é isso, gente? Quanto é que daria? Ó, 50 por 50 dá 1, 100 por 50 dá 2, perfeito? Fiz também aqui, ó, 30 e 20. Gente, eu posso botar 3 e botar 2. Eu tirei esse zero daqui com esse zero daqui, olha lá. 1, né? 3 e o 2, perfeito? E aí, olha só, eu ainda posso fazer mais uma simplificação. Quer ver só? 7,5 eu não posso dividir por 3? Posso. Olha lá. Dividindo ambos por 3, 7,5 dividido por 3 dá 2,5 e o 3 por 3 dá 1. Então o que eu tenho agora finalmente aqui? Agora ficou facinho, ó. X, né? Lembra disso? A propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, x vezes 1 dá x é igual a 2,5 vezes 4. 2,5 vezes 4, 2,5 vezes 2 dá 5. Mais uma vez, vezes 2 dá 10. X é igual a 10 kg. Ou seja, descobri que o peso dos jornais nessas condições será de quanto? 10 kg. Tá claro isso, gente? Olha só, eu sei que de repente eu fiz uma simplificação lá em cima que pode ter assustado alguém. Vamos fazer sem fazer essa simplificação do 7,5 com 3? Olha só, gente, eu estava aqui, ó. 7,5, né? Está para x, assim como 1 vezes 3 está para 2 vezes 2. Fácil, ó. 7,5 está para x, assim como 1 vezes 3 está para 2. É só para aplicar a propriedade das proporções. O produto dos meios, ou seja, ó, 3 vezes x dá 3x, é igual a 7,5 vezes 2 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. 3x igual a 30, x é igual a 30 sobre 3, basta que eu divida, né? Esse segundo membro aqui pelo coeficiente do primeiro membro, da incógnita x, 30 por x dá 10. Olha lá, x igual a 10 kg. Ou seja, minha resposta então é aqui, 10 kg. Ou seja, o peso de 100 jornais, mas que possua a quantidade de 20 páginas por jornais, será igual a quanto? Olha lá, 10 kg. Perfeito? Sara, obrigado pela tua participação, por ter pedido isso, que é importante que a gente vai ajudando as pessoas e o que a gente quer. O matemáticamuitofácil.com e também o blog Fala Luiz Fernando Reis e também o meu blog dentro do Matemática Muito Fácil, né? É o matemáticamuitofácil.com/blog. Foi inclusive aí que a Sara descobriu essa resolução. Tá certo, gente? Então foi um prazer muito grande. Aqui falou o professor Luiz Fernando Reis. Assim, deixa eu mostrar uma observaçãozinha antes de concluir, que eu achei interessante aqui. Olha só, gente, vamos pensar como a gente pode raciocinar até sem montar uma regra de 3. Não é tão simples, né? É uma visão, né? A minha visão de experiência de 30 e poucos anos de magistério, quase 38 anos de magistério, me permite fazer isso e é importante a gente analisar. Olha só, gente, se eu tenho 50 jornais e eles pesam 7,5 quilos, poxa, 100 jornais vão pesar o dobro. Não é? Eu tenho o dobro de jornais, eu terei o dobro de peso, ó, já foi para 15 quilos. Só que tem um detalhe, 15 quilos se a quantidade de páginas fosse
30, né? Mas a quantidade é 20. Ou seja, a quantidade de páginas é 2/3 da quantidade original de páginas. Esse 15 que eu tinha achado aqui, basta multiplicar por 2/3. Perfeito? Que eu chegaria novamente também ao 10 quilogramas. Mas no caso aí, Sara, por favor, explica a sua filha dessa forma aqui, tá certo? Que fica muito mais simples dela entender, tá bom? Falou o professor Luiz Fernando, muito obrigado pela atenção e daqui a pouco a gente retorna com outra videoaula. Muito obrigado, foi um prazer.